Aula 2 dessa nossa parte sobre compras, vamos falar de controle de estoque. Na aula anterior, sobre ciclo de compras, a gente viu a importância de cada etapa da compra. A importância para quem participa, né, para quem está lá na área de compras, e a importância para a empresa também, que esse processo seja feito da melhor forma possível, que este processo garanta que vai se comprar o que é necessário e não vai ser gasto dinheiro de forma desnecessária. E agora a gente vai falar sobre controle de estoque. Tá? O meu foco aqui no controle de estoque vai ser no controle do que a empresa precisa para o funcionamento. Não vou entrar muito na área de vendas, não, tá? Porque a gente sabe que grande parte das empresas tem estoque dos seus produtos, tá? Mas eu vou falar mais da parte necessária ao funcionamento da empresa. Por quê? O controle de estoque é o monitoramento e a análise dos materiais em uma empresa para garantir o bom funcionamento de todas as operações. Um bom controle de estoque registra e controla tudo que entra e sai da empresa. Se a empresa é de produtos, ela vai produzir, né, o produto e ela vai ter o estoque desse produto para a venda, né? Mas a gente está falando também de estoque da matéria-prima, do que eles precisam para fazer o produto, para a fabricação do produto. Porque você imagina, a gente falou lá do exemplo da fábrica de roupas que precisa de tecidos, certo? Para fazer a roupa, que é o produto que vai ser ofertado ao cliente. Você imagina, chega um dia, se não há esse controle, chega um dia os funcionários para trabalhar, as costureiras e tudo mais, e não tem o tecido. Vai olhar lá e acabou o tecido. Olha só que prejuízo em termos de tempo, porque vai ser necessário fazer esse pedido, até esse pedido chegar, quantos funcionários vão ficar sem fazer nada, e tempo é dinheiro, quanta produção vai deixar de ser feita, atraso da entrega de material nas lojas que comprarem ou na loja da própria empresa, se for uma produção própria. Olha quantos prejuízos por não ter o controle de estoque. A área que vai fazer, no caso, da produção, não vai funcionar corretamente, vai acabar trazendo prejuízo para outras áreas também, que é a área de entrega, a área de vendas, e isso gera um problema muito grande. Como eu venho sempre tentando falar, o que adianta a gente criar uma boa estratégia de marketing? Aí eu vou trazendo todos os assuntos que a gente já falou. Criar uma boa estratégia de marketing, ter lá um modelo de vendas bacana, que consegue chegar no cliente, chega na hora o cliente vai comprar, não tem o produto, né? E aí controlar o estoque para que a empresa funcione, independente até mesmo de ser um estoque para uma produção de um material, mas eu acredito que a mesma coisa se for um material de escritório, que vai precisar estar lá e não está, e vai gerar um atraso em alguma entrega, que vai ter um problema lá na hora da venda, lá na hora de chegar no cliente final, e não vai conseguir trazer o dinheiro para a empresa naquele momento, né? É importante que a gente preste atenção nessas situações. E aí o controle de estoque, ele vem para monitorar todos os produtos, no caso aqui a gente fala de estoque, a gente está falando de produto, né? O controle de estoque vem para monitorar todos os produtos que eu preciso para o bom funcionamento da empresa, de todas as operações da empresa, e a gente precisa fazer um bom controle de estoque para garantir que tudo saia corretamente. E aí a gente vai controlar o estoque para quê? Para otimizar o investimento com estoque, né? A gente não vai comprar nem menos do que a gente precisa e nem mais do que a gente precisa. A empresa consegue fazer um cálculo de quanto precisa por mês, por exemplo, e fazer essa compra com o tempo necessário para que isso esteja, para que esse produto esteja na empresa quando a área específica precisar, tá? Fazer estimativas de vendas. Um bom controle de estoque você consegue fazer. O estoque está saindo muito rápido, aí eu já estou falando do estoque do produto, não da matéria-prima, tá? Projetar com antecedência os pedidos aos fornecedores. No exemplo que eu dei, se aumentou a produção, eu já tenho que aumentar esse pedido para o fornecedor e já tenho que saber quantos dias antes, de acordo com a entrega que ele faz para mim, eu preciso pedir para que no dia que
a fábrica precise, no dia que as empresas, que esse departamento que fabrica precise, o tecido vai estar lá, tá? Aprimorar planejamento da produção, descobrir os produtos que mais vendem e o que menos vendem, e aí eu já estou falando do produto final, né? Porque aí se eu tenho um estoque de produtos para o cliente e esse estoque que eu tenho sai rápido, sai tão rápido que eu não consigo repor, isso quer dizer que o planejamento aí de produção está errado. Eu preciso replanejar de acordo com o que eu estou vendendo para que eu consiga entregar esses produtos sem atraso, tá? Descobrir quais produtos mais vendem e menos vendem, tá? De acordo com o que eu estou produzindo, quanto está saindo, entendeu? Criar ofertas e precificar adequadamente. Então, por quê? Aí eu vou dar o exemplo aí mais uma vez do tecido, né? Se há um aumento no valor do tecido junto ao fornecedor, que eu uso para fazer as roupas, desse exemplo aqui que eu estou dando de fábrica de roupas, se há um aumento no tecido, automaticamente vai ter que ter um aumento no preço final também. Porque senão a minha margem de lucro está comprometida, tá? Então, o controle de estoque, a gente consegue ter essa visão macro, até de outros departamentos, até de outras áreas, tá? Eu consigo ter uma visão sobre isso. E aí, agora, a gente vai ver um infográfico de controle de estoque, tá? A gente vai observar, justamente porque esse controle, a maioria das vezes, é feito por softwares, porque ele é muito complexo. Tá? E aí a gente vai entender a importância, mais uma vez, a importância dele e o que a gente pode fazer para aprimorar esse processo de controle de estoque, tá? Vamos lá. Nada de tem, mas acabou. Vamos falar de estoque. Tem situação mais embaraçosa do que essa? Você investe em marketing, acabei de falar isso, cuida da qualidade, se empenha para motivar a equipe quando chega na hora de entregar, não tem estoque, né? E aí tem umas dicas de como fazer uma gestão de estoque e deixar todos os processos da empresa 100%. Através dessas dicas é que a gente vai entender a importância de fazer um bom controle de estoque, tá? Estoque é tempo e dinheiro. Uma boa gestão de estoque incrementa o seu rendimento. E aí fala de planejar o estoque bem planejado contribui para a organização do capital de giro, tá? Para a gente saber quanto que a gente precisa ter em caixa, tá? Um estoque bem planejado garante isso. Se eu sei quanto está entrando, quanto está saindo, ok? Se eu tenho entregas rápidas, o cliente fica mais satisfeito e a empresa acaba vendendo mais, tá? E aí o foco total aí de produto final, tá? Diminui o desperdício e aumenta o controle das perdas ou extravio de mercadorias. E aí a gente está falando de não só do controle do produto final, aí eu vou para a parte de entregas aí, mas estou falando, por exemplo, de escritório mesmo, rotina administrativa, né? Se atrasa, é isso que vocês têm que entender. Se atrasa, se a gente não tem o estoque para o que o departamento tal departamento precisa para a empresa funcionar, as entregas atrasam. E mesmo que não seja o produto final, o estoque do produto final, se eu estou falando do estoque dos outros departamentos, a entrega também vai atrasar. Porque a empresa não é só pegar o produto e mandar para o cliente. A gente tem toda uma série de áreas em que isso vai passar. E se essa área não tiver o material necessário para trabalho, vai ficar complicado de ter uma boa entrega, tá? Mais informações para planejar promoções e barganhar com fornecedores. Se eu sei quanto eu vendo, se eu sei tudo do que eu preciso, eu vou conseguir, por exemplo, participar de alguma promoção de um fornecedor meu para adquirir, às vezes, um estoque de um produto que eu preciso, mesmo que seja a longo prazo, mas com um valor menor, se eu estou sempre usando, entende? A empresa vai conseguir ganhar nisso. E aí, se eu falo de produto final, eu consigo ter uma noção de quanto que sai, para talvez eu falar com o fornecedor, me vende, exemplo da fábrica de roupas, me vende esse tecido um pouco mais barato, que eu vou aumentar minha produção aqui um pouquinho para fazer uma produção nessa data especial específica. E se eu não souber quanto vende, eu não vou saber qual percentual a mais que eu vou fazer, tá? E esses benefícios exigem organização, né? Ter estoque é positivo, mas sem organização não se colhe benefícios.
E aí, um bom controle de estoque, ele tem que registrar detalhadamente tudo que tem no estoque. Ele tem que controlar as entradas e as saídas. Quantos eu comprei, quantos eu já mandei para uso, ou quantos eu produzi, quantos eu já vendi. Tá? Organiza de forma lógica os produtos separando por categorias e cores, tá? Eu tenho que saber qual é a categoria. Se eu for falar de controle de estoque para produto, para funcionamento da empresa, eu vou falar de categoria limpeza, categoria material de escritório, ou se eu for falar do exemplo de roupa, de produto final, eu vou falar de blusas, eu vou falar de calças, eu vou falar de vestidos, tá? E a identificação do que você tem no estoque, como que de forma a facilitar saber encontrar o que tem. Imagina se eu não colocar em categoria, por exemplo, se eu colocar que tem um produto de limpeza dentro da parte de material de escritório, entende? Na hora que a pessoa for procurar lá dentro desse controle de estoque, que vai ser automatizado, que é a melhor forma de você ter um controle de estoque, né? Você vai ter o estoque daquele produto, só que você não vai achar e automaticamente não vai utilizar, tá? E aí a gente fala mais, claro, de um cenário de uma grande empresa. Tá? E o inventário com frequência. O que é o inventário? É você fazer o levantamento de tudo que você tem para garantir que as informações que você tem estão atualizadas, ok? Mapeie o fluxo para colher resultados. Dados de estoque precisam se transformar em ações práticas. Saber o que você vende ajuda a pensar no melhor estoque. Então, todas as informações da área de venda, eu falando de estoque de produto final, são informações relevantes para eu conseguir controlar melhor esse estoque. Saber a informação, época de que vende mais, datas comemorativas, etc. Por isso, fique sempre atento ao histórico de vendas. Organize as compras de reposição em um calendário com datas para a compra de cada item. Como eu falei, em datas especiais, dependendo de se eu pegar o meu exemplo aqui de fábrica de roupas, eu vou precisar comprar mais certo tipo de item com o fornecedor. Tá? Então, é necessário essa organização. E lembre-se, não adianta ter muito estoque do que vende pouco. Além disso, se não houver rotina de reposição, com o que vende muito, vai faltar. A ideia do controle de estoque é que nunca falte nada que vá prejudicar o bom funcionamento da empresa, como a gente falou. E a gente fala de fornecedor parceiro, que é uma coisa também que a gente viu lá na aula sobre ciclo de vendas, né? Que a escolha de um bom fornecedor marca o início de uma história de sucesso. E aí a gente fala de que se você consegue um fornecedor que te entrega bem esse material, você vai conseguir entregar de forma mais rápida o produto final para a loja ou diretamente para o cliente final, se sua área de vendas for eletrônica, por exemplo, se for pela internet, tá? Você consegue ajustar todos os processos da sua empresa, porque se um bom fornecedor vai sempre te entregar na data certa, com prazo certo, com valores que caibam dentro do orçamento, então você vai conseguir se organizar para outras coisas, tá? Aí a gente falou de prazo aqui também, e o fornecedor ele vai ser parceiro do negócio, tá? E lembre-se, só com fornecedor de confiança que você vai conseguir passar segurança ao cliente. Esse é o infográfico da Conta Azul, que é um sistema de gestão que tem controle de estoque. E aí eu quis que a gente analisasse ele justamente para que a gente conseguisse ver dentro do controle de estoque as informações importantes para que vocês compreendam o que é um bom controle de estoque e tudo que a gente viu no ciclo de compras se encaixa na hora de você controlar um estoque, porque para controlar um estoque você constantemente vai ter que estar fazendo compras para repor isso. E aí o ciclo de vendas ele se encaixa em todas essas áreas aí. A importância dele consegue ser constatada quando eu vejo, quando eu vou olhar para o meu estoque e a forma como eu faço compras e a forma como eu controlo ele. Viu o quanto é importante? A gente viu controle de estoque, a gente viu o ciclo de compras e na próxima aula a gente vai ver os tipos de compras. Por que é importante eu saber quais tipos de compra existem para
que eu possa fazer a melhor compra para a empresa, a forma compra. O que é a melhor compra? A compra correta, a compra que não gera prejuízo e que contribui para o bom funcionamento da empresa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.